Mês de maio começou e com ele os lançamentos do mês. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e bora falar dos lançamentos do mês de maio, que vem aí muitos lançamentos incríveis, alguns que eu estou assim ansiosíssima para ler, porque gente, tem livrinho aqui que eu estava assim ansiando por ele, porque eu nem sequer sabia que ele viria para o Brasil, até que eu acabei descobrindo e eu estou muito feliz e eu espero muito conseguir ler esses livros. Então, bora para listinhas do mês de lançamento de maio. E já o primeiro livrinho dessa listinha, que é Uma Garota Britânica, Furacões e Desilusões, que vai ser lançado aí no dia 22 de maio. E a sua sinopse é a seguinte: Winchester, Inglaterra, sempre foi o lar de Flora, mas quando sua mãe morre após uma longa doença, Flora se sente desamarrada. Sua família espera que ela se inscreva na universidade e assuma um papel maior em seu negócio de loja de chá. Mas Flora não tem tanta certeza. Mais do que nunca, ela é o caótico furacão em sua casa e nem sempre sabe como lidar com suas emoções tempestuosas. Então ela decide fugir para Miami sem contar a ninguém, especialmente seu amigo de longa data, Gordon Wallace. Mas a mudança de cenário tropical de Flora não afasta sua insegurança. Quando se trata de universidade, ela não tem ideia de qual paixões deve seguir. Isso também é verdade no romance. O verão de Flora no exterior a coloca no mundo Flash Hub, da influenciadora adolescente Bat Marin, uma cubana de Miami que compartilha seu amor pela fotografia. Mas Flora está mais em um conflito do que nunca quando começa a ver o futuro arquiteto Gordon sob uma nova luz. Ou seja, vai ser aquele romancezinho bastante bem clichêzinho. Eu amei a capa desse livro, ele é literalmente aquela capa do mesmo livro de Uma Garota Cubana, Chá e alguma coisa, que eu também tô louca pra ler esse livro, mas eu ainda não li. E ele está sempre em promoção na Amazon, só que eu acabo nunca comprando, mas enfim. E é um livro da mesma autora, então assim, eu estou muito ansiosíssima para ler esse livro, está na minha listinha aí de leitura, com certeza. E vai ser lançado aí no dia 22 de maio, então o livro ainda está em pré-venda. Ou caso vocês quiserem esperar até o lançamento, então tem a data aí já de lançamento para vocês. E o próximo lançamento, que é Mistério em Cinnamon Fall, que vai ser lançado aí no dia 18 de maio. E é esse livro que eu estava muito ansiosa para ler, porque eu vi esse livro muitas vezes lá no Instagram gringo, às vezes quando aparece no meu Explorar, e eu fiquei muito curiosa por conta da capa. E eu acabei descobrindo que veio para o Brasil, está em lançamento. Então, estou muito feliz, estou doida para ler esse livro. E a sinopse dele é a seguinte: depois de descobrir que seu namorado, na verdade, já tinha uma esposa, tudo o que Ninha quer é sumir da face da terra. E o que lugar melhor para viver a falta da sua dor de cotovelo que a pacata Cinnamon Fall. Porém, quando ela volta à sua cidade natal após 6 longos anos, todos estão se preparando para o grande festival de outono que recebe turistas de toda parte para esculpir abóboras com petinhos de canas e corar o rei e a rainha de Cinnamon. Mas apenas algum dia do festival, um acontecimento choca a cidade. O corpo de uma das moradoras mais queridas é encontrado com um bilhete. Quem será a próxima? Ninha então se une a um grupo de cidadãos de Cinnamon para tentar resolver o caso. Entre eles, Jason, um policial que por acaso é seu lindo ex-namorado da época da escola, que ela talvez nunca tenha superado completamente. Então assim, super estou curiosa para ler esse livro. Ele traz aquela vibe meio de outono, né, de uma cidadezinha pequena, provavelmente, e óbvio, aquele reencontro, aquele romance se reacendendo novamente. Eu realmente estou muito curiosa para ler esse livro, ainda mais ter um mistério ali por trás, então eu amo um bom mistério para eu tentar descobrir e desvendar como uma boa e velha Sherlock Holmes, que apesar nunca que eu acerto, né, mas eu estou muito curiosa para ler esse livro, e a capa é belíssima, estou apaixonada pela capa, então, né, tá na minha lista com certeza. O livro ele está em pré-venda, vai ser lançado aí no dia 18 de maio. Então, se vocês ficaram bastante curiosos, o livro está aí disponível para compra. E já o próximo lançamento, que é basicamente uma continuação, faz parte aí de uma série, provavelmente um de casais diferentes. O primeiro volume desse livro já foi lançado, que é Fora de Jogo. E o segundo volume, que é Último Lance, que vai ser lançado aí no dia 30 de maio. E a sinopse dele é a seguinte: Tyler Donald Rose vive para o rock. Goleiro universitário promissor, ele carrega o peso das expectativas da família, da equipe e do futuro profissional que todos projetam para ele.
Distrações não fazem parte do plano, até que o passado resolve reaparecer da forma mais inesperada possível. Serafina Chase está recomeçando, transferida de faculdade, lidando com problemas familiares e tentando se encontrar academicamente. Ela só queria um lugar temporário para ficar. O que não esperava era dividir a casa com um homem misterioso e irresistível com quem viveu uma noite intensa e anônima meses antes. Agora, convivendo sob o mesmo teto e escondendo um segredo explosivo, Thalia e Serafina tentam fingir que nada aconteceu. Mas a atração, a atenção e as emoções mal resolvidas transformam cada encontro em um novo desafio. Eu estou de olho para ler essa série já faz bastante tempo. Desde que eu vi a capa, né, nas gringas, eu fiquei bastante curiosa, mas só que eu nunca cheguei à oportunidade de ler ele. E agora, né, que foi lançado o primeiro livro, eu ainda não li, mas agora com o segundo também lançado, também não li, tá em pré-venda, mas eu estou muito curiosa, porque ultimamente eu estou entrando aí no mundo dos jogadores de hóquei, então, assim, estão me encantando e, assim, eu quero muito ler livro nessa vibe. Então, com certeza, esse livro também vai entrar aí para minha listinha de desejados. Para quem gosta, né, de livros de romance, jogadores de hóquei, o livro está em pré-venda, vai ser lançado aí no dia 30 de maio. E já o próximo lançamento, para quem é amante aí de fantasia, eu também estou muito curiosa para ler esse livro, que é A Ascensão dos Lobos. Aqui está como volume 1, então quer dizer que vem aí esquema de pirâmide, acredito, ou talvez é uma duologia, talvez uma trilogia, não saberemos. Mas ele está em pré-venda e vai ser lançado no dia 26 de maio. E a sinopse dele é a seguinte: Mary Cooper sempre desprezou os Unidos, guerreiros de elite que montam um lobo gigante que compartilham com esses seres uma mágica conexão mental. Enquanto ele vive cercado de luxo e privilégios, Mary luta dias por dia para manter sua família acima da linha da miséria. Mas quando Saela, sua querida irmã caçula, é sequestrada e levada para além das fronteiras por terríveis seres mortais, seu mundo desaba, a dor é insuportável, a raiva é incontrolável, e Marian sabe que só há uma saída, atravessar o fronte e trazê-la de volta, custe o que custar. Ou seja, nós temos aí uma nova fantasia, com lobo, conexões, e eu estou bastante curiosa para ler esse livro. Eu literalmente amei a capa, achei a capa bem interessante, porque foi a capa que realmente me chamou muito a atenção para realmente querer ler esse livro. Então, assim, para quem é amante de fantasia, com certeza vai acabar adorando esse livro. Então, assim, o livro está em pré-venda, vai ser lançado aí no dia 26 de maio. E eu, assim, estou muito ansiosa para ler esse livro. E já o próximo lançamento, que vem aí, novo livro da autora de Melhor do que nos Filmes. Eu acho que eu ainda não li nada mais dessa autora, só li Melhor do que nos Filmes, eu amo demais. E eu preciso ler os outros livros da autora que foram publicados, né? São muito, mas eu tô doida para ler. E seu novo lançamento é Confusões do Amor, que foi lançado no dia 4 de maio. E sua sinopse é a seguinte: a faxineira Abby Mariano está numa enrascada. Seu apartamento foi interditado por causa de uma infestação. E agora ela precisa de um lugar para ficar durante uma semana. Com a rotina dividida entre os estudos e 2 empregos, ela não tem tempo de procurar nem dinheiro para o hotel. Então se vê sem opções. A solução diante do desespero se apresenta como no passe de mágica, quando o proprietário da cobertura onde ela faz faxina sai da cidade por exatamente 7 dias. Em condições normais, Abby jamais pensaria nisso, mas ele de fato nunca aparece em casa e ela nunca ouviu na vida. Ela se arrisca, dorme na casa do patrão e tudo vai muito bem, até que encontra 2 estranhos na cozinha. São os pais do dono da cobertura. E por mais estranho que seja, eles parecem saber tudo sobre Abby. Não como a faxineira, mas a namorada do filho. Ou seja, nós temos aqui confusões e provavelmente mentirinhas que vai acabar se tornando verdade. Eu realmente estou curiosa para ler os livros dessa autora, que, assim, eu só li Melhor do que no Filme. E eu preciso muito ler os outros livros, né, dela, tanto que eu preciso muito ler a continuação de Melhor do que nos Filmes, que eu ainda não li. Então, assim, gente, eu realmente estou muito ansiosa para ler esse livro. Eu espero muito conseguir. E para quem ama, né, os livros da autora de Melhor do que nos Filmes, esse livro foi lançado aí no dia 4 de maio. Então, ou seja, ele já está disponível para leitura. E já o próximo lançamento, que é A Rainha dos Espinhos. Esse aqui é o volume
2, tá? O primeiro volume já foi lançado, que é O Acordo das Rosas. E nesse volume 2 está em pré-venda, que vai ser lançado no dia 19 de maio. E a sinopse é a seguinte. Eve Benton se tornou a rainha da Inglaterra ao conquistar a mão do rei férico Bran. Mas o título não lhe trouxe nenhum poder, apenas uma prisão. Isolada no palácio, ela é ignorada pela corte e obrigada a conviver com um marido cada vez mais cruel. A ascensão de Bran ao trono abriu o portal para o outro mundo. Depois de séculos afastados, os féricos retornam ao rei romano em uma celebração perversa, transformando pessoas em brinquedos e arcudos em armas. Sob a máscara da esposa ideal, Eve esconde um plano audacioso para sobreviver. Livrar-se do marido, resgatar a irmã e voltar aos braços de Edmund, o amor de sua vida. Eu, de fato, estou bem curiosa para ler essa fantasia. Eu já vi o primeiro livro e eu amei muito a capa, só que eu ainda não li. Eu, assim, de fato, eu não sei se esse livro ele é uma série ou se ele é uma trilogia ou se é uma duologia, mas pelo que parece deve ser uma trilogia ou uma série. Nesse caso, esquema de pirâmide, né? Porque tá muito difícil encontrar fantasia de volume único ultimamente. Mas é sobre isso, né? O livro ele está em pré-venda, então para quem leu o primeiro volume estavam ansiosos aí pelo segundo volume, né? A continuação está aí, né? Em pré-venda, que vai ser lançado no dia 19 de maio. E já com o próximo lançamento, que é Blackstone, que é um romance dark que foi lançado aí no dia 5 de maio. E a sua sinopse é a seguinte. 12 anos atrás, Maeve Blackstone fugiu de sua pequena cidade natal após a morte suspeita de sua mãe. Agora de volta para o funeral, ela se vê mergulhada em uma nova trama macabra. O corpo de sua avó desapareceu. Os Blackstone imediatamente suspeitam dos Crofts, os implacáveis donos de uma empresa farmacêutica, com quem tem uma rivalidade que já se estende por gerações. Mas então Maeve se depara com Ronan Croft, filho do único homem que ela já amou, e descobre que a paixão proibida que compartilharam está tão viva e perigosa como sempre. Ou seja, eu estou assim muito curiosa para esse livro, porque eu vi a capa dele e a capa assim literalmente me chamou muito a atenção. E eu, né, não sou muito de ler romance dark, mas fiquei bastante curiosa para ler esse livro. Então, assim, o livro foi lançado aí no dia 5 de maio, então para quem ficar bastante curioso, ele já está aí disponível para leitura. E já o próximo lançamento, que é A Biblioteca do Gato Preto, que vai ser lançado aí no dia 18. E a sinopse dele é a seguinte. As portas dessa biblioteca mágica só se abrem para quem chegou ao limite. Para Shiza, esse momento é agora. Há poucos dias de seu casamento, ela se vê o mundo desmoronar. Sem noivo, sem emprego e sem uma casa para morar, ela caminha pela cidade mergulhada na mais profunda desilusão. É então que, em um beco improvável acontece, um enigmático gato preto surge em seu caminho e pergunta se aquele é o pior dia da vida dela. Ao responder que sim, Shiza é transportada para uma biblioteca misteriosa, um refúgio fora do tempo e da lógica. Lá a regra é clara, ela só poderá partir quando conseguir colocar a própria história no papel. Entre estantes infinitos e uma imensidão de livros, Shiza encontra outras almas feridas, pessoas singulares como ela, cada uma carregando arrependimentos, escolhas não feitas e sonhos interrompidos, todas em busca de uma segunda chance. Meu Deus, minha gata. E assim, quando eu vi esse livro, e ainda mais um título como Biblioteca e Gato, eu já quero ler. Não importa o que seja, mas eu quero ler. E pela sinopse, o livro ele se encaixa muito naquele gênero de ficção de cura, então isso quer dizer que eu me interessei com certeza, então eu estou muito curiosa para ler esse livro. E o livro ele está em pré-venda, então ele vai ser lançado aí no dia 18 de maio. Então para quem ficou aí interessado, já tem aí sua data de lançamento, né, para poder ler o livro. E o próximo lançamento, que é Belo Veneno, que faz parte aí de uma série chamada Vipers, que aqui está como volume 1. Ele está em pré-venda, vai ser lançado aí no dia de 12 de maio. E a sua sinopse é a seguinte. Em um ninho de víboras, a vingança é o veneno mais letal. Destruir o meu mundo, agora eu vou destruir o dele. Só tem um problema, é quase impossível rastrear quem dá as cartas desse jogo. Minha única pista, os Vipers, o time de rock universitário de elite que manda no gelo. E nas sombras, além do rink. Para me infiltrar na veia enquanto sociedade secreta por trás do time e de toda a cidade, mire no elo mais fraco.
Kenneth Davenport, o capitão carismático, era o único que aparecia razoavelmente são nesse ninho de serpente. Só tarde demais acabei percebendo que atraía a cobra mais venenosa. A fachada amistosa de Kenneth esconde um predador mais perigoso do que meus piores pesadelos poderiam prever. Ele logo se revela um monstro que se esconde por baixo da pele de cordeiro. Esse monstro me atraiu e agora estou presa em seu jogo letal, da qual não há saída. Ou seja, e olha que eu não sou muito de ler de livros dark, fiquei muito curiosa para ler esse livro, que por sinal é da autora Hina Ken, que por sinal eu já vi muita gente falando super bem dos livros dessa autora. Tem alguns livros dela, que se eu não me engano, que eu estou muito curiosa para ler, que eu tenho no meu Kindle para ler, que se eu não me engano é o Deus da Malícia, alguma coisa assim, que também é um dark romance. E eu estou muito curiosa para ler os livros dela, tá? Fiquei realmente, assim, me deixou instigada, entendeu? Então, assim, para quem é fã aí, né, de dark romance, desse tipo de gênero, ou e gosta do livro das autoras, esse seu novo lançamento vai ser lançado aí no dia 12 de maio. Então, fiquem de olho. E já com o próximo lançamento, que é Ferozmente Seu, que vai ser lançado aí no dia 12 de maio. E a sinopse dele é a seguinte. Amélia recebeu a primeira carta 6 meses após completar 13 anos. O remetente, um jovem férico, afirmava que ela era sua parceira predestinada. O humano sabia um pouco sobre fadas, então bastou uma rápida olhada na boneca perturbadora que acompanhava a carta para que acreditasse ser alvo de uma brincadeira cruel. Mas as cartas e os presentes continuavam chegando. E lutando contra o bom senso, Amélia se apaixonou por seu admirador secreto, certa de que jamais se conheceriam. Mas em seu 25º aniversário, sua caminhada para o trabalho foi interrompida pelas 3 palavras familiares que havia lido 1 milhão de vezes. Olá, meu amor. Eu, assim, não li muitos livros de férico, nesse caso, que são fadas. Pode ser que eu esteja errado, mas enfim. Não li muito livro desse gênero. Mas, querendo ou não, eu fiquei muito curiosa para ler esse livro. Ainda mais porque eu amei a capa, achei a capa super, assim, interessante. A capa me instigou a ficar bastante curiosa com a história. E é ótimo que eu estou muito curiosa para ler esse livro. E ele está aí, né, em pré-venda, vai ser lançado no dia 12 de maio. E é óbvio que vai estar na minha lista de desejados lá. Talvez eu leia em algum momento, não sei quando, mas ele está aí na minha lista de leitura, assim, com certeza. Então, para quem gosta, né, desse universo férico, acredito que vai gostar desse livro também. E já o próximo lançamento, que é O Homem Iluminado, que faz parte aí do projeto secreto do Brandon Sanderson, que vai ser lançado no dia 26 de maio. O livro está em pré-venda e a sinopse dele é a seguinte. Afasta-se da implacável brigada noturna tem sido a estratégia de Nômade por anos. Ficar sempre 1 ou 2 passos à frente dos seus perseguidores, saltando de um mundo para o outro pela Cosmere. Agora, porém, ele está fraco demais para escapar. Preso em um planeta que mata qualquer um que pare de se mover, esquivando-se de um amanhecer capaz de derreter pedras. Ele acaba envolvido no confronto entre um tirano impiedoso e os rebeldes corajosos que ousam enfrentá-lo. Fracassar significa morrer rapidamente, incinerando pelo sol ou passar a vida inteira como serviçal sem alma. Eu não li nada do Brandon Sanderson, eu estou naquele projeto de querer ler os livros dele e, na verdade, eu não sei por onde começar. Mas, assim, pelo que eu sei, né, pelos que eu vejo muita gente indicando o livro do Brandon Sanderson, e muitos falam para começar por aquela trilogia Mr. Bom. Então, assim, tenho livros no meu Kindle para ler. Eu vou dar aquele meu primeiro passo para começar a ler o primeiro volume, né? Vamos ver se eu vou gostar, porque a maioria dos livros do Brandon Sanderson são sempre aqueles trambolho, são literalmente calhamaço muito grande. Então, assim, eu às vezes fujo muito de calhamaço, ou às vezes não, às vezes quando eu quero um calhamaço eu vou e leio, mas às vezes, ultimamente, eu quero um livro mais curto, até no máximo de 500 páginas. Mas, vamos lá, né? Para quem gosta aí do Brandon Sanderson, amam, né, o autor e tal, tem esse novo lançamento, que vai ser lançado aí no dia 26 de maio. Então, aguardem esse novo lançamento do autor. E já com o próximo lançamento, que é Vai Te Encantar, que vai ser lançado no dia 15 de maio. E a sinopse dele é a seguinte. Ao responder a um anúncio de emprego publicado em um jornal, Rage imaginava que trabalharia como assistente na empresa do seu jogo de cartas favorito, Sortilégio. O magismo. Em vez disso, ela se depara com uma casa antiga e enorme, repleta de potes de vidros contendo insetos e folhas.
Sua empregadora, uma senhora excêntrica e bem-humorada, está convicta de ser uma bruxa, com magia de verdade. Embora Rage desconfie da vaga, os benefícios, quarto confortável, bom salário e tarefas simples como assar cupcakes. A convencer a aceitar o cargo, além da compaixão com a ilusão da patroa, o maior desafio não é a poeira, os livros estranhos espalhados ou as velas derretidas, mas o sobrinho mal-humorado da bruxa, bem Magnus, que parece endossar a fantasia de sua tia ao se autoproclamar um feiticeiro sombrio e que julga a Rage inadequada para a função, e não faz questão de esconder isso dela. Mas quando uma maldição mortal atinge a casa e trabalhar como bem se faz necessário, ela começa a pensar que talvez magia exista. Assim, eu adorei o livro, né? Adorei a sinopse. E a capa também maravilhosíssima. Parece ser aquele livro que vai envolver um cara rabugento, um pouquinho meio misterioso. E com uma menininha bastante atrapalhada, acredito eu, e bem mais alegre e divertida. Eu estou muito curiosa para ler esse livro, porque acho que ele me trouxe um pouco ali a vibe de assistente de vilão, sabe? Me deu aquela vibe. Então, assim, estou muito curiosa. Tá na minha listinha de leitura. É óbvio que vai ter aquele romance bastante clichê do jeitinho que eu gosto. E o livro está em pré-venda, então ele vai ser lançado no dia 15 de maio. Então, para quem aí, né, gostou da sinopse, fica aí de olho, né, na data de lançamento. E já o próximo lançamento, que é A Floresta dos Corações, que vai ser lançado aí no dia 15 de maio. E a sinopse é a seguinte: 6 corações foram devorados, resta apenas um. Banida para a floresta por sua mãe perversa, a rainha que governa Masróvia, com punhos de ferro, Elka carrega uma maldição e está condenada ao exílio eterno, a menos que tome os corações de 7 homens. 6 já foram mortos. Quando Elga está prestes a concluir seu desafio, o caçador Kais cruza o seu caminho. Ferido, sedutor e misterioso, ele parece destinado a ser a 7ª vítima. Makai não é uma presa comum. Ele carrega consigo o segredo capaz de despedaçar o mundo de Elka. Enquanto uma magia sombria desperta entre as raízes e forças obscuras, ameaça dominá-los, ambos se veem presos em um jogo perigoso de sedução e traição. Contudo, Elka precisa enfrentar a escolha definitiva: renunciar ao seu destino ou trair seu coração. Esse livro ele me trouxe muito uma vibe de releitura da Branca de Neve, por conta da capa, porque quando eu olhei para essa capa eu falei, Branca de Neve foi a única coisa que me veio na minha cabeça. E eu fiquei muito curiosa pela sinopse, amei a capa, achei a capa belíssima, então assim, parece ser aquela releitura bem sombria e provavelmente vai ter aquele romance clichêzinho do jeito que a gente adora. E eu sim, estou muito curiosa para ler esse livro, ele está já na minha listinha de leitura. O livro, ele está em pré-venda, então ele vai ser lançado aí no dia 15 de maio. Então, para quem ama aí releitura, né, de contos de fadas e tal, o livro está aí, né, para ser lançado aí no dia 15 de maio. E acredito que quem gosta desse tipo de leitura, acredito que vai acabar gostando desse livro também. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses são os lançamentos de maio que eu consegui encontrar aí, né, nas minhas buscas aí na Amazon, que estão em pré-venda. Pode acontecer de vir muito mais outros livros anunciados em pré-venda, que eu acabei não colocando aqui, porque sempre acontece isso. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conte aí qual o lançamento de maio que vocês estão bastante ansiosos aí para ler, que eu quero saber. E também não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Por favor, me ajude a chegar a 400 inscritos, gente, porque eu preciso muito chegar a 400 inscritos até o final do ano. Vamos torcer para que isso dê certo. E é isso, não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou tentando ficar ativa por lá. Mas é isso aí, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.